Olá, meus queridos, mais forte podcast começando. É com muita alegria que eu estou aqui. Para falarmos da palavra de Deus, de testemunhos que têm edificado nossas vidas. Estamos aqui como irmãos e irmãs na fé, glorificando ao Senhor, glorificando esse Deus que nos salva, que nos guarda, que nos dá a direção pelo caminho certo, um Pai tão amoroso, um mestre que nos ensina a guerrear, aquele pastor amado que nos dá o descanso e nos conduz pelo caminho reto, santo, um caminho de verdade e de vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, compartilhe, é tão importante, eu sou imensamente grata pela tua presença, imensamente grata ao Senhor por Ele ter te conduzido até aqui, por Ele ter quebrantado o seu coração, por Ele estar te alinhando, porque estamos todos num caminhar de crescimento, num caminhar de aprendizado, e como é bom quando vivemos em comunhão. Então, muito obrigada por você estar aqui. Agora eu quero que você dê as boas-vindas a um convidado que já foi muito pedido por aqui. Vocês, desde o começo do meu podcast, têm solicitado, queremos ouvir sobre ele que tem impactado muitas gerações através da sua vida de adoração. Hoje nós recebemos um adorador que tem uma vida moldada por um profundo encontro com Deus. Um chamado que levou a conduzir multidões a uma adoração sincera, intensa e transformadora. Mais de 2 décadas de ministério. Fernandinho não construiu apenas uma carreira, mas um legado espiritual. As suas canções têm ecoado como orações coletivas da igreja, abordando arrependimento, justiça, rendição e o amor absoluto por Deus. Não como conceitos distantes, mas como uma vida vivida no altar. Indicado ao Grammy Latino pelo álbum Único, um projeto que tem tocado milhares de pessoas. Ele segue lembrando ao mundo que Jesus não é apenas uma opção, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Hoje nós recebemos uma voz que tem despertado uma geração para a presença de Deus. Então, com muita alegria e expectativa no coração, seja muito bem-vindo. Fernandinho, chegou o dia! Amém, glória a Deus. Alegria estar aqui com você, com todo o pessoal. E que a graça do Senhor possa abençoar a todos desde já e Amém. que o amor de Deus possa alcançar a todos. Amém, amém. Fernandinho, é para mim uma honra lhe receber aqui. Glória a As Deus. suas canções, como eu disse na abertura, não são só canções. Elas vêm impulsionadas pelo Espírito Santo e por isso têm alcançado tantas vidas, inclusive a minha. Amém. Glória a Deus. E eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de, através de nós tocarmos outras vidas. Nós levarmos a presença dEle, nós acendermos o fogo e o amor por Jesus através daquilo que nós fazemos. E você tem feito isso há tanto tempo e com muita maestria, com muito zelo, né? Num ambiente em que tantos já se perderam ou se perdem por estrelismo. Você é um remanescente que segue firme, Glória a fazendo Deus. aquilo que Ele nos pede. E por conta disso eu quero saber como nasceu a tua história de fé, a tua história com Jesus. Você vem de um berço cristão? Você já tinha essa sementinha ali plantado desde a tua infância, ou isso foi um despertar? Então, eu sou de Aracaju, Sergipe. O meu pai trabalhava na Petrobras e ele foi transferido
para São Mateus, no Espírito Santo, estado do Espírito Santo, a bacia de lá, né, de petróleo. E nós fomos junto com eles. E a gente na rua, eu tinha um amigo que era da igreja, e ele me chamava muito para ir na igreja. Eu tinha talvez 8, 9 anos de idade. E eu falava assim, eu sempre dava uma desculpa, tal, não quero esse negócio de igreja, tal. Porque meu pai, na sexta-feira, ele era da Umbanda, e no domingo ele era da igreja católica. Então isso era uma coisa muito presente na nossa casa. A minha avó materna morava conosco, e também era quase que a mãe de santo da família. Só que no meio desses convites eu já estava constrangido, eu falei com a minha mãe assim, falei, olha, eu não sei mais o que dizer. Ela falou, vai meu filho, você faz assim, que coisa de mãe, né? Eu falei, vai escondido, mas não fala nada para seu pai e não fala nada para sua avó, não. Mas você vai lá. Eu falei, mãe, mas como é que eu vou me arrumar? Não, eu dou um jeito aqui, você vai e tal. E eu fui, e para minha surpresa, nessa mesma semana, o meu pai já estava indo meio que escondido Também. a uma igreja, a igreja batista lá da cidade, e um dia à noite ele reuniu todo mundo e falou bem assim, hoje eu tomei uma decisão que mudou a minha história, né? Eu lembro, eu era pequena, minha mãe começou a chorar, espernear, falando que ele estava com amante, e que dessa coisa toda, e que da onde que ele ia ser agora, né? Naquela época falava, como é que você vai ser agora protestante, né? Você é católico, você é macumbeiro, como é que você vai ser protestante? E Ela daquele estava achando tudo muito estranho. muito estranho, muito estranho. E aí a gente começou a ir com o meu pai, minha mãe um pouco resistente, e no dia que eu fui, num desses dias que eu fui, a minha mãe também foi, mas eu não sabia, ela estava lá atrás, e eu sentado ali na frente, o pastor fez um apelo, e eu fui à frente, eu era criança, tinha 8, 9 anos de idade, e eu lembro como se fosse hoje, ele pregando o que muitas vezes falta hoje nos nossos cultos sobre arrependimento e sobre pecado. Mesmo eu sendo uma criança, eu entendi que eu era um pecador e que se eu não tomasse uma decisão radical na minha vida, eu ia passar a minha eternidade no inferno. E aí eu levantei a minha mão, fui à frente. Para minha surpresa, quando eu olhei para o corredor, a minha mãe também estava vindo em lágrimas, chorando. E aí toda a minha casa veio, e todas as terças-feiras esse pastor fazia visita na nossa casa, e a minha avó muito resistente dentro do quarto dela. Eu lembro que de um lado tinha assim alguns santos da Igreja Católica, e de outro lado tinha alguns santos, né, da macumba, da Umbanda, que ela fazia parte. E ela era muito resistente, mas toda terça-feira ele ia lá, né, e ela sempre falava, não, eu nasci assim, eu não vou mudar agora que eu tô velha. E Mas aí, ela ouvia. ela ouvia meio de longe, depois foi chegando, a gente sempre ficava na varanda, ela ficava na sala, daqui a pouco ela estava na varanda, e para a glória de Deus ela também veio a se converter, entregar a Jesus Cristo, foi batizada. Então aí a nossa casa foi totalmente transformada e restaurada, e estamos nesse caminho, né? Eu costumo dizer que toda sexta-feira o meu pai saía para poder pegar um animal para sacrificar em uma encruzilhada. E ele encontrou o Cordeiro de Deus que derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Né? Então, assim, eu e os meus irmãos, nós iríamos seguir a mesma vida dele, mas existia um antes e um depois com a entrada de Cristo e uma entrada do Evangelho na nossa vida e na nossa casa. Né? Glória Então, a Deus. daí então, a gente começou a estar na igreja e frequentar. Meu pai não é músico, minha mãe não era, né? Eles já faleceram, não eram músicos, mas eu sempre fui assim, olhava uma guitarra, olhava uma bateria, olhava as pessoas cantando, mas eu sempre muito tímido e sempre tive muita vontade, e as coisas foram começando ali, dentro, Você naturalmente. começou a cantar, a tocar na igreja. Na igreja, sempre na igreja. Eu sempre digo que tudo começa em casa, passa para a igreja, passa pela igreja e termina com a igreja sendo arrebatada. Quais foram os principais desafios desse início
porque a gente sabe que quando há uma mudança, principalmente uma mudança de uma casa toda, também existem os desafios, existem as batalhas espirituais. Você crê que vocês, como estavam em unidade, foi mais fácil de superar esse período? Porque eu creio que muita gente que nos assiste agora, às vezes tem medo até de se entregar a Uhum, Jesus e as batalhas aumentarem. aham. Com certeza as batalhas elas vão aumentar, mas a gente tem a plena certeza que nós seremos vencedores em Isso. todas, né. E logo depois que meu pai foi transferido para São Mateus, ele foi novamente transferido para Campos, no estado do Rio, que é onde a gente passou a maior parte da nossa vida, da minha adolescência, e aí onde eu vim conhecer a minha esposa, os meus filhos nasceram ali e tal. Mas nesse período que a gente estava em Campos, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né. E eu lembro que a minha mãe teve um papel muito importante, porque todos os dias na minha casa, inclusive domingo, a gente fazia um culto doméstico. Então era mais ou menos uma hora e meia, em que ela abria a Bíblia e ela lia, e ela orava. E éramos em 4 irmãos, e ela falou: "Quem tem um pedido de oração?" Eu falava: tipo assim, criança, né, vou pedir por quê, né?" Uhum, E daí ela: "Não, pensa que você tem alguma coisa para pedir a Deus ou então para agradecer. Não uhum. tem nada para pedir, então agradece." E a gente ficava ali lendo a Bíblia, cantando, 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 e eu brincava que às vezes no dia de domingo, a gente falava bem assim: "Mãe, mas já vai ter culto na igreja, né, pra que ter culto aqui também, Uhum. né?" Ela falava: "Não, meu filho, não faz mal não. Quanto mais culto a gente tiver, não, você pode ter certeza que não vai fazer mal para É. você." Então a minha mãe, ela teve um papel muito importante nessa coisa de edificar a casa dela, de trazer realmente a palavra de Deus para dentro da casa dela. Meu pai também, teve uma época na minha vida e que foi muito difícil, assim, na escola, e eu estava tirando notas baixas ali, início da minha adolescência, e aí ele virou para mim e falou bem assim: "Olha, Deus visitava Adão na virada do dia, eu vou te visitar todos os dias, e todos os dias você vai decorar para mim 5 versículos." E eu falava bem assim: "Mas como?" Ele falou: "Não, você vai decorar 5 versículos e eu vou tomar. Se você não fizer, você não tem final de semana, você não tem brincadeira, você não tem rua, você não tem Hum. nada." Então, assim, foi nessa coisa meio que um pouco que forçando, mas com muito amor, né, Uhum. e realmente a gente como criança, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não sabe o que é o caminho, Sim. e realmente os nossos o meu pai, ele literalmente me obrigava e me obrigava e me obrigava, e hoje, graças a Deus, e às vezes eu tenho saudade que eu falo: "Puxa vida, meu pai podia ter apertado um pouquinho mais, porque eu seria ainda mais uma ferramenta afiada na mão do Senhor." Uhum. Então, assim, os meus pais tiveram um papel muito forte dentro do nosso lar, na edificação diária da nossa família. Ali você falou sobre o início da tua adolescência. Aham. Você sentiu em algum momento, tentado a viver as coisas do mundo? Ali, ou chegou um momento de se esfriar na fé para experimentar, achando que podia manter as 2 coisas? Aham. Eu sempre fui tentado para isso e confesso que sou tentado até hoje, né. O mundo, o brilho do mundo é inebriante, né, em todas as áreas da nossa vida. O salmista, ele olha e diz, né: "Por que prosperam os ímpios?", né. Então, Uhum. muitas vezes hoje, e eu sou tentado a todo tempo, e na adolescência também muitas vezes, mas como eu disse, o meu pai, e a minha mãe, mesmo sem terapeutas, sem psicólogos, porque não tinha nada disso, mas eles, realmente nos forjaram realmente na palavra de Deus, né. Uhum. Então, assim, a minha casa foi muito forjada na palavra de Deus. Eu lembro que muitas vezes, às vezes eu não estava nem fazendo nada de errado, saía com os meus amigos, às vezes com Paula mesmo, que era minha namorada, que eu comecei a namorar com 15 anos de idade. Que lindo. E então, às vezes nem estava fazendo nada de errado, mas eu chegava em casa, minha mãe estava de joelhos na sala, né. Então, assim, todas as vezes de joelhos, orando, orando, orando. E ela tinha 2 cadernos de oração, um azul era um caderno das orações dela, da família, Uhum.
E o amarelo era um caderno de orações das pessoas da igreja, de outras pessoas. Então ela orava muito, às vezes de madrugada, de manhã cedo. Meu pai, todas as vezes que eu levantava para ir para a escola, eu via exatamente o meu pai em uma mesa, com a Bíblia aberta, e orando e lendo a Bíblia, orando e lendo a Bíblia. Então isso foi o legado que eles passaram para mim, realmente o exemplo. Isso vai, a gente pensa que não faz efeito, mas realmente faz efeito. Então eu fui forjado nisso. Você teve uma experiência específica para entender o seu chamado? Um momento específico de Deus falar, é isso que eu quero? Eu não queria ser isso, né, o que eu sou hoje. Eu não entrei nisso por causa de dinheiro. Meu pai era um funcionário da Petrobras, então assim, ele não era milionário, mas ele sempre teve uma vida muito boa. Era uma empresa, ainda é uma empresa muito boa, que dava um certo conforto aos seus funcionários. Então eu sempre tive tudo na minha vida, guardado as devidas proporções, mas eu não sei na minha adolescência, assim, o que foi padecer necessidade, né? De morar em um lugar desprovido disso, daquilo. Eu sempre morei muito tranquilo, muito bem. Então eu não entrei nisso por causa de dinheiro. Na verdade, o meu sonho de adolescência, eu tinha sonho de ser um baterista, que o meu instrumento mesmo é bateria, de ser um cantor, mas aquele sonho assim meio que de filme, assim, né? Mas a minha vontade, por incrível que pareça, como adolescente, era de ser político. Eu tinha uma vontade muito grande de mudar as situações. E até hoje eu confesso que esse é a minha pedra no sapato. Às vezes eu passo numa cidade e falo assim, puxa, por que lá no Rio não faz isso? Por que lá em São Paulo, será que eles não estão vendo isso aqui? Deu certo. Por que não pode fazer essa coisa de gestão, né? Então eu sempre tive muito isso. Eu tive uma loja, uma livraria evangélica, no início do meu casamento, e a gente estava ali, e o meu sonho era fazer um café e que eu pudesse colocar o meu instrumento. Até então eu não cantava, Paula que mais cantava, ministrava louvor, e a gente era muito voluntário, né? Ia para as escolas da cidade e levava a nossa bandinha e fazia evangelismo. Então eu pensava assim, eu vou ganhar o meu dinheiro, eu vou ter ali um café para tocar minha bateria, a minha esposa cantar, né? Até que um dia eu encontrei com o Daniel Souza, é um ministro de Deus, né? Ele tem várias canções abençoadas, como aquela Somos corpo e assim bem ajustados. Ele que é o autor dessa canção, ele ia muito na nossa cidade. E um dia depois de um jantar, ele virou e falou bem assim pra gente, olha, Deus está me falando que ele vai destruir, derrubar e aniquilar tudo na vida de vocês. E vai construir uma casa, uma tenda de adoração. E foi exatamente isso que aconteceu. As coisas começaram a misteriosamente, assim, de uma maneira muito que a gente ficou surpreso a darem errado. E a gente foi entendendo que Deus estava nos movendo de um lugar para o outro. Porque, como eu disse, eu não tinha zero intenção de ser um cantor, né, e nada disso. Então Deus realmente foi nos empurrando para isso. E eu tocava bateria na igreja, e daqui a pouco eu estava ali cantando junto com o Beck, daqui a pouco eu estava ministrando e fui ministrando. E né, Paula era a líder, uma das líderes ali do Ministério de Louvor, e daqui a pouco eu estava ali junto com ela, e hoje eu estou aqui, né, forjado ali na igreja mesmo. E nesse tempo enquanto ruía, até entender e ser, né, estabelecida uma nova construção, como vocês permaneceram ali em fé, buscando mais, jejuaram mais? Como foi esse processo? A nossa vida sempre foi e ainda é uma história de paixão e amor extremo pela Igreja de Cristo. Eu sou apaixonado pela igreja, pelo corpo. Seja qual denominação for, seja uma fé reformada, seja pentecostal, seja o que for. Eu amo e eu me emociono só de olhar a igreja, né? Às vezes, uma vez eu estava em São Paulo, ali pela Praça da Sé, eu não me lembro bem, era alguma coisa de vários encontros de metrô,
eu não sei se eu estou certo. E eu desci com um amigo meu e eu fui olhando, mas era no final da tarde, era tanta gente com Bíblia andando. E eu falei, cara, por que tem tanta gente como aqui? Hoje é dia de culto. Então, assim, isso me emociona, a Igreja de Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque dentro desse período, a nossa vida foi sempre servir a igreja, né? Quando era para a gente cantar no culto de jovem, a gente cantava. Quando era para cantar no culto de oração, que tinham poucas pessoas, a gente ia lá, né? Paula ia lá, ministrava, e eu estava lá tocando alguma coisa. Então a gente, nesse período de mudança de tudo, a gente sempre servia em todo o tempo e nunca deixamos de servir. E é assim até hoje, né? A nossa vida é acordar e pensar na nossa vida como individual com Deus, nosso casamento em Deus e na vida da igreja. Então, sempre foi pensando na igreja, né? Quando que você entendeu, vocês como casal, que eram um feito para o outro, que era o Senhor que estava colocando vocês? O que fez com que vocês se apaixonassem um pelo outro? Olha, Paula é melhor para contar os detalhes, né? Mas ela vai querer ouvir você É, contando, porque mulher gosta de ouvir. isso. Eu tenho a plena convicção, eu não aconselho os meus filhos, né? Não aconselhei os meus filhos a começar a namorar cedo. Mas era outra época. Sim. E eu tenho a plena convicção que a mulher que eu tenho é exatamente um presente de Deus para a minha vida. Ela foi, muitas vezes eu estou no voo, em alguma coisa assim, e eu agradeço a Deus pelo presente que é, e eu não sou merecedor de tamanho, eu não seria o que eu sou hoje se não fosse a esposa que eu tenho, em todos os sentidos. Então, assim, eu vejo que Deus preparou exatamente a vida dela para o que eu sou hoje. Na verdade, muitas pessoas falam assim, cara, você está há 25 anos e ainda, vamos dizer assim, ainda está no, assim, No auge. no auge, assim, no bom sentido da palavra. Se não fosse ela, eu não estaria, né? Porque muitas vezes eu pensei em desistir, pensei em parar, e não queria, e realmente ela sempre foi aquela que me empurrou, literalmente, e não só me apoiou. Dentro da minha casa, o que seria dos meus filhos sem a sabedoria dela, sem a vida dela, né? Então, realmente ela é um presente de Deus. Nós éramos adolescentes e estávamos ali na igreja, e um dia eu tinha um cordão de ouro que a minha mãe me deu. Eu lembro se eu fui viajar e eu peguei e deixei esse cordão com ela. E dali a gente começou a conversar e tal. E realmente, cada dia a gente foi vendo, mesmo na nossa imaturidade, mas a gente via que realmente a gente foi feito um para o outro e que Deus realmente nos separou. E eu creio muito nisso, que Deus realmente tem algo destinado. A gente só precisa caminhar em direção para a cruz, e essa outra nossa metade também vai estar caminhando, e Deus, em algum momento, Ele vai juntar essas pessoas. E foi isso que aconteceu comigo. Vocês se casaram com qual idade? 24 anos. 24. E como foi daí o desafio como pai? O que foi mais desafiador quando você entrou para essa nova função? Assim, você e vendo nos dias de hoje o mundo como está, as preocupações. Eu digo até, eu tenho um filho de 25 que se chama Zaf, e o meu outro filho tem 19, se chama Abner, e a minha filha tem 18, se chama Maria. Eu sempre lembro a eles até hoje que eu não sou amigo deles, eu sou pai. A prateleira, na verdade, não é alta, ela é inatingível, né? Porque um amigo, eu sempre disse para eles, eu tive um pai, né? Meu pai nunca conversou comigo sobre sexo, meu pai nunca conversou comigo sobre droga, o meu pai nunca conversou nada dessas coisas comigo. Mas eu nunca coloquei um cigarro de maconha na boca, porque eu tinha temor e tremor de falar bem assim, eu não posso fazer isso com meu pai.
pelo que ele é para mim. O meu pai, ele me batia, né? Me corrigia, e depois ele pegava, sentava na sala e me chamava e falava bem assim, senta aqui no colo do seu pai. E eu com muita raiva, porque tinha acabado de levar, né? A gente lá, a gente tinha uma coça, né? Tinha levado a coça. E ele olhava e falava, olha nos meus olhos. E aí eu meio que olhava para baixo e falei, não, filho, olha nos meus olhos. Eu te amo muito. A vida bate sem misericórdia. Então, assim, eu tô te corrigindo porque você passou do limite, mas eu te amo muito. Então, assim, esse foi o meu pai, né? Então, quando eu casei, meu pai não falou nada comigo. A única coisa que ele falou para mim foi o seguinte, filho, você sabe que casamento é para a vida toda e você tem certeza que é ela? Eu falei, sim, pai, é ela. Então, tudo bem. Como é que eu posso te ajudar? Então, eu sempre lembro os meus filhos que eu quero ser pai deles, né? Essa referência. E assim como o meu pai, todas as vezes que meus filhos em casa eles acordam e eu estando em casa, eles vão me ver do mesmo jeito que eu vi o meu pai, com a Bíblia aberta na minha sala, lendo e orando. E o meu desafio é trazer o coração de Deus para eles, né? Muitas vezes eu sim, sou pressionado. Ah, mas eu preciso que você responda agora. Eu falei, mas eu não tenho paz de Deus para te responder isso agora. Então eu procuro trazer o governo de Deus para dentro da minha casa, não só em relação aos meus filhos, mas em relação ao meu casamento também, né? Então não é, eu sempre digo para Paula que nada me consegue me desestabilizar, né? Uma crítica, uma fofoca, nada vai me tirar assim, do trilho, né? Mas ela consegue me tirar. Então, assim, uma palavra dela, um olhar dela, tipo assim, por ela ter assim extrema relevância naquilo que eu sou. Então, e ela sabe disso. Então, realmente, o que ela fala tem que ser algo realmente assim diz o Senhor, né? Assim diz a palavra de Deus. Oh, Deus me incomodou sobre isso. Não é mera opinião. E como eu faço ela comigo e eu com ela, a gente também faz com os nossos filhos. Então, esse é o desafio, é de ver meus filhos cresceram vendo a gente apaixonado pelo Senhor, né? A gente começa, muitas vezes, eu começo a falar para os meus filhos sobre Deus e eu começo a chorar, né? Então esse é o exemplo que eles têm dentro da nossa casa. Quando a gente sai para viajar, a gente não coloca uma música para curtir, a gente não coloca uma música secular que vai falar da vida, né? Respeito quem faz, mas o que eles veem são os cânticos entrando dentro do nosso carro e a gente sendo quebrantado por esses cânticos, né? Então, eu procuro trazer a vida de Deus para a vida deles. Esse é o nosso desafio diário em tudo que a gente faz. E é esse o caminho, é esse o caminho. É isso aí. Você tem buscado compreender o meio musical que é atual. A gente vê tantas notícias, eu não vou citar um ou outro, mas de, como você disse, às vezes músicas aparentemente cristãs, mas que não carregam a essência de Cristo. Como, como você acaba escolhendo até os lugares aonde ir, com quem tocar, cantar, que tipo de música escolher para que você venha ministrar em um certo lugar, diante dessa secularização da música atual? Acho que você falou a palavra certa, né? A secularização. O que eu posso fazer e o que eu tenho feito é orar. E agora, há pouco tempo atrás, aconteceu uma situação e eu não sou muito de internet, né? Eu tenho assim um pensamento, eu tenho muito temor do que eu vou falar. E antes da gente vir para cá, eu e Paula no carro, a gente veio orando, porque eu tenho muito temor daquilo que eu vou falar, daquilo que eu venha falar possa desviar alguém e possa fazer tropeçar alguém. Então isso é um temor muito grande que eu tenho na minha vida.
Então eu tenho muito medo de pegar um celular e dar uma opinião sobre isso ou sobre aquilo, ou se isso pode ou se isso não pode. Exato. Então, e hoje isso é muito comum, né? As pessoas pegam a música ou uma mensagem ou uma palavra sua de outro e tem aquela reação, não, isso aqui tá certo. Eu não sou juiz de ninguém, né? Eu sou um cooperador, eu sou um trabalhador na seara de Cristo. Então, agora há pouco tempo teve uma situação, como já tiveram outras, e aí, através de um amigo meu, falou: você tem um telefone dessa pessoa? Ele falou: eu vou conseguir. Eu falei: então me dá. Eu fui, escrevi para ele. Falei: cara, faz isso, você fez isso, né? Quem sou eu para te dar uma opinião? Você nem me conhece pessoalmente, mas no amor de Cristo. Então eu tento ser o pacificador, eu procuro ser pacificador em todas as coisas. Eu vejo que muito do que tem acontecido é falta de maturidade, no sentido real da palavra, e maturidade cristã também, né? Mas eu também já tive as minhas imaturidades, né? Então eu tenho que ser misericordioso e piedoso. Não é passar a mão na cabeça, mas eu também tenho que entender o tempo de Deus e torcer e orar para que essa pessoa possa se levantar, né? Eu não posso estar feliz com príncipes do Senhor que estão caídos, né? Isso tem que me fazer chorar. Então, realmente, a minha cooperação é estar com o meu coração aberto para todos aqueles que vêm, né? Já que eu estou com 53 anos e estou com 25 anos de ministério. Então, assim, são alguns dias, né? Alguns anos andando e andando. Aqueles que vêm pedir conselho, né? Eu procuro dar e ajudar. E aqueles que não vêm, mesmo distante, eu fico ali pedindo a Deus que Deus tenha misericórdia, que Deus guarde e que Deus o livre dessa secularização, desse momento tão difícil que a gente está vivendo. É tudo muito junto e misturado, né? Você não sabe o que é sacro, o que é profano. Você não sabe sabe, parece que está tudo muito camuflado, né? É uma coisa meio que é como se fosse uma neblina e que você não consegue discernir muito bem. E o conselho que eu dou é que nesse tempo de neblina a gente tem que andar com a velocidade bem baixa. Buscar discernir. Discernir todas as coisas e ver. Não é um tempo fácil, mas é desafiador. São dias difíceis, dias selvagens, mas a gente tem que contar com a graça de Deus. As tuas músicas, como é que você as escolhe? Como Deus as entrega? Você pede por elas, vem momentos assim, onde você está, às vezes, distraído? Tem alguma história de alguma música específica que tenha te tocado mais? Eu estou vendo aqui, né? Forte e corajosa, né? E esses dias eu acordei 4 horas da manhã com tantos pensamentos sobre muralhas e ser forte, corajoso, não temas. E eu falei: meu Deus, é meio sonolento, 4 horas da manhã. Eu peguei e fui para o escritório. Eu falei: Senhor, E aí, de repente, eu peguei o violão, fechei a porta, estava muito cedo, escuro ainda. E quando eu coloquei a mão assim no violão e eu comecei a cantar uma canção nova que eu acabei de compor. Então, todas as canções, elas são assim, eu não consigo parar para dizer, vou fazer uma canção sobre o entardecer, uma canção sobre isso. Eu medito na palavra o tempo todo, eu leio, aquilo vai entrando. E eu não tenho uma busca por um assunto ou por um tema. Eu simplesmente, as canções são um fruto natural daquilo que eu tenho meditado, e daquilo que eu tenho orado e daquilo que eu tenho aprendido na minha congregação local. Então, muitas vezes o pastor está pregando, eu estou com o telefone meio que cantarolando alguma coisa que vem. Então, as coisas, naturalmente, elas vêm assim, fruto de uma meditação contínua na palavra. Agora eu fiquei muito feliz, um salmo que eu amo, né, que é o Salmo 1, e há anos eu fico pedindo a Deus assim, nossa, se o Senhor me desse uma canção sobre isso, eu ia ficar tão feliz. E eu tento, mas eu não consigo, tento e não consigo, eu não tenho esse dom, né, natural assim. De repente, esses dias eu em casa, eu peguei o violão no primeiro acorde,
a canção veio toda de uma vez, assim. Uau. Então, assim, é dessa forma, não é nada É. programado, não é nada comercial. Eu até gostaria de pegar, às vezes, as pessoas, você não tem uma música para me dar? Eu até gostaria, mas eu não tenho, porque é muito artesanal, é muito dessa Uhum. forma, assim. Como funciona a tua relação com a gravadora? Existe uma, vamos dizer, uma cobrança por: "Ah, olha que a gente quer um lançamento novo", Aham. como você trabalha essa relação? Desde sempre eu fui meio que autônomo, né? Então, assim, eu sou dono do meu próprio selo e sou dono do meu canal. Então, eu coloco para uma agregadora, que a gente Uhum. chama, e ela que vê todos os direitos, essas coisas. Mas a minha relação com ela é só mesmo nessa questão de De distribuir. distribuição, Ah. não dessa coisa de ditar para mim o que eu vou fazer, o que eu não Uhum. vou fazer, ou quando eu vou fazer, e se tem ou não de fazer. Então, Sim. eu sempre tive isso desde o início. Foi mais um presente de Deus, assim, na minha Glória a vida, Deus. para eu não me sentir coagido de Isso. fazer aquilo que não está no tempo, né? Sob pressão. Sob pressão. Quais os lugares por onde você já foi, né, cantar, levar a tua música, que mais te impactaram? Olha, eu confesso assim que eu sou tão apaixonado pelo corpo de Cristo que eu não olho a cidade, eu olho o corpo, a representação do Uhum. corpo de Cristo naquele lugar. Eh, eu não tenho assim um lugar especial. Você vai no Nordeste, você vê os irmãos maravilhosos. Você vai no Sul, que muitos chamam de pessoas mais frias e tal, mas eu não consigo ver isso. Então, não tem um lugar assim em especial assim, né, que eu digo assim. Eu diria que eu amo quando eu estou na minha casa e sozinho lendo a palavra. Para mim é um dos meus lugares e dos meus momentos prediletos, Hum. realmente, é estar ali, realmente lendo a palavra, na minha quietude, no meu silêncio, e, e às vezes Paula chega e eu troco, né, com ela e falo, olha isso daqui, e é tão impressionante, porque são coisas que você já leu várias vezes, mas quando Uhum. você lê de novo, parece que é diferente, parece Uhum. não, é diferente. Uhum. Então isso me impressiona e me cativa. Esse lugar de estar assim realmente em Deus e no meu lugar secreto, realmente é um lugar que eu amo estar. Amém. Eu eu creio que quanto mais intimidade a gente tem com Deus, mais a gente quer ficar nesse lugar. E Uhum, creio que se torna mais desafiador a gente conviver no mundo, fazer as coisas, né, não fazer as coisas do mundo, mas estar no mundo. uhum. Onde você percebe ser mais desafiador para você? Olha, é, é muito desafiador, eu não sei se está exatamente com a pergunta, mas é muito desafiador você estar dentro da igreja e ela está contaminada com essa visão secular, sabe? Uhum. E parece que você tem que ensinar o básico. Uhum. Parece que você tem que dizer que essa roupa não pode, esse lugar não dá para você ir. Não é que pode ou não pode, é que não convém. Uhum. Então, assim, esse lugar é um pouco, eu confesso que, eu não sei se a palavra é essa, mas é um pouco chato, a gente, sabe? Cansativo, né? Cansativo. É. Obrigado. Acho que a palavra é essa, porque não cabe, né? Tem coisas. Eu não sei se você nasceu num lar cristão, mas você vem do mundo, quem veio sabe o que é um antes e um depois. E muitas vezes a gente está misturando coisas É. ali, entendeu? Que não cabe, né? E É. que não dá. Esse lugar é um pouco desafiador. Ter que dizer coisas que já são um mais um igual a dois. Não tem como não ser, né? Sim. E então, assim, se você busca as coisas do espírito, você se enche do espírito. Se você busca as coisas da carne, você vai encher de carne. Uhum. Isso é básico, né? E muitas vezes, dentro do nosso meio, da nossa comunidade de fé, a gente tem que discutir sobre coisas que, na verdade, não deveriam ser discutidas. Sim. Aquela parte, né, da palavra, quem diz que vocês já eram para estar se Uhum. alimentando, né, de não só de leite, É, vocês estão só no leite ainda, eu tenho que falar de aham, novo a mesma coisa. isso mesmo. Leite É, vos dei de beber, não te dou alimento sólido, porque sois carnais. exatamente.
É. E eu percebo isso também. Coisas que para mim hoje são óbvias, como você disse, por eu ter vindo das coisas do mundo, eu vejo às vezes a igreja buscando aquilo que eu vivia lá atrás. Eu falo: "Gente", mas é humano, né, a É. humanidade, quando a gente não anda no espírito, não busca as Uhum. coisas de Deus, a gente vai deixando que ser corrompido É isso pouco a aí. pouco, pouco a pouco. Qual é a tua o teu o teu dia a dia com Deus? Você tem uma rotina espiritual, algo que você faz sempre ou cada dia é diferente? Olha, eu procuro sempre levantar e ler a minha Bíblia, e todos os dias. Eu confesso que quando eu estou viajando, em meio às agendas, isso é desafiador demais, por conta dos horários. Então, muitas vezes eu chego 2 horas da manhã no quarto, tomo um banho e 3h30 tem que pegar o carro para ir para um aeroporto. Então, o outro dia fica uma loucura, né? E isso me faz muita falta, essa regularidade, né? Mas quando eu estou estável, né, sem agenda, sempre acordar e ler a minha Bíblia. E quando eu não faço isso pela manhã, eu sempre estou à tarde, coloco algumas coisas de livros, né? E, na verdade, em casa eu leio mais e estudo mais a Uhum, palavra do que propriamente eu ouço canções ou uhum, me detenho na questão das canções, né? Eu, eu, eu vou falar talvez uma coisa que é difícil de explicar. Eu não me considero músico, eu faço uso da música, uhum, né, como uma ferramenta. Porque eu falo assim que eu não me considero músico, é porque o músico ele tem aquela alma, né? Tipo assim, eu sou músico como se a música fosse um deus, né? uhum, Então assim, eu faço ela é uma ferramenta que eu tenho, que Deus me deu, e eu procuro me aperfeiçoar, entendo que o aperfeiçoamento, ele é mais do que necessário, principalmente para mim, né? Mas eu não tenho essa alma, sabe, assim, essa coisa, eu sou músico, não, eu sou um uhum. discípulo de Jesus e eu uso a música. Amanhã talvez ele não queira que eu faça mais, né, uso dela, então eu vou fazer outra coisa. Então, o meu foco realmente principal é realmente estudar a palavra, meditar na palavra, não para ter uma. Engraçado que eu abro a Bíblia, eu tenho a mesma oração, né, o mesmo mantra, né? E eu sempre falo o seguinte, eu falo: Senhor, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, abre todos os meus poros para que a tua palavra entre dentro de mim, mas que ela venha não para eu falar para o outro, mas que ela Perfeito. transforme a minha vida, né? É sempre quando eu abro a Bíblia é a mesma coisa que eu oro, eu penso. Então eu o tempo todo eu estou lendo e buscando ao Senhor nesse sentido. E quando você não está se ouvindo suas canções, você ouve as tuas próprias canções? Às vezes você põe para se ouvir ou não? Eu coloco, às vezes, tipo, por exemplo, eu acabar de gravar um álbum agora, Você vai ouvir mais? eu fico um tempo sem ouvir, Sim. porque eu fico assim: "Nossa, isso aqui poderia ter melhorado, isso aqui podia ter assim, isso aqui", Uhum. então eu dou um tempo, e aí eu ouço depois, né. E, na verdade, o que eu ouço são as canções de quando eu tinha 15, 16, 18 anos, né, eu ouço a rádio, eu ouço as outras coisas com pesquisa para ver o que todo mundo está fazendo, para eu tentar fazer Uhum. diferente. E eu tento ouvir aquilo que eu sempre ouvi para eu manter a minha identidade, Uhum. naquilo que eu faço, né. O que você ouve? O que que você já ouvia, assim, que possa compartilhar? Olha, eu ouço de internacional, eu ouço Michael W. Smith, eu ouço Petra, eu ouço Bride, eu ouço White Cross, são bandas bem pesadas. Ouço Passion, é uma banda de Atlanta, de uma igreja maravilhosa, e Elevation, Bethel, todas essas canções. Mas o que eu ouço, assim, muito são coisas da antiga, Rebanhão, Sinal de Alerta, bandas que eu acho que poucas pessoas conhecem, ou gente da minha idade. Hoje vão tudo pesquisar. Quem está assim com a mão É, só lá anotando. então são canções como Azaf Borba, Ademar de Campos, são homens realmente que a música ela está muito entrelaçada não com a beleza musical, mas com o conteúdo espiritual que ela tem. Então, assim, é muito
para mim, toca muito mais o peso da letra e de quem fez essa canção do que propriamente a beleza da melodia pela melodia, entendeu? Não é só ter uma teologia certa, é quem fez e a vida de quem fez. Então é um conjunto da obra. Então isso me abençoa muito. Existe uma palavra bíblica que fale mais ao seu coração, que você se identifique mais, que você tenha um apreço, queria ter vivido naquele capítulo, naquele instante? Olha, tem a palavra ali no Salmo 1 que eu não consigo largar esse salmo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. E aí ele diz, depois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e diz lá, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, esse salmo para mim, e aí ele vai falando que os ímpios não são assim, são como a unha que o vento espalha, né? Mas os justos... Então, assim, esse salmo para mim é o prefácio do livro da minha vida e é o último capítulo. Esse salmo, para mim, se só tivesse ele, seria o suficiente para toda a minha história. Porque ele detém tudo o que eu preciso, que é meditar na lei do Senhor, ser como árvore do Senhor, os frutos, né? E essa coisa dos frutos, né? As folhas não caem, o fruto dá na estação própria. A gente morava em um condomínio lá em Campos que tinha muitos pés de mangas e era bem perto, bem do lado do rio. E sempre estava ali aqueles frutos, aquelas mangas lindas e aquelas folhas lindas. Então esse salmo me lembra muito essa coisa do tempo certo, o fruto certo, né? E interessante que aquelas mangueiras, né, elas não davam o seu fruto para elas mesmas, era para mim. Então todo fruto que Deus permite você dar é para o corpo, é para a igreja, é para a comunidade, é para a cidade, né? Então esse salmo para mim é o salmo da minha vida, da minha história, e que eu diria que assim é o divisor de águas, né? Quando diz ali, eu acho que falta muita gente pensar nele nos dias de hoje, que a gente está tão secularizado, né? E o salmo está ali, bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu fico muito triste quando as pessoas falam bem assim, cara, ele é um excelente coach, um excelente psicólogo, um excelente filósofo, um excelente economista, mas ele tem princípios cristãos, mas ele não é cristão, não serve, entendeu? Porque não bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpio não é para me dar conselho, né? Então, assim, aí fala assim, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vejo algumas pessoas falando hoje, porque Jesus ia nas festas, né? Pô, mas Jesus ele não ia nas baladas para poder ouvir os escárnios das pessoas. Jesus ele não ia nas festas para poder ouvir as piadas das prostitutas e das adúlteras. Ele ia para fazer a mudança, ele não ia para lá para tomar um vinho, botar a perna para cima, para relaxar. Né? Não, vou ouvir uma boa música hoje. Né? Não, ele não ia para lá para isso, ele ia para implantar o reino. Ele tinha esse network para implantar o reino. Então, eu vejo muito isso, essa falta desse salmo na vida de muitos hoje e no seio da igreja, que vai permitindo isso e aquilo, né? É o beber e não se embriagar, é ir naquele show, é ouvir aquilo ali, ouvir aquela música, ouvir aquele conselho, e a gente vai entrando, enchendo a nossa vida de tantas filosofias e tantas ideologias, e é o evangelho que transforma um homem. Né? É o poder de Deus, é o evangelho, puramente, não é Cristo e mais alguma coisa, é somente Cristo. Ele é na verdade, suficiente, é muito pouco para definir aquilo que ele é. Né? Então ele é mais do que suficiente para resolver todas as nossas questões na alma e em todas as áreas da nossa vida. Né? Então, a palavra de Deus, ela é para isso, é meditar na palavra de Deus de dia e de noite. A gente tem conselhos ali na área econômica. Eu
A minha matemática, embora eu tenha feito o segundo grau, mas a minha matemática é nível de quinta série. Eu sou uma pessoa próspera. E eu creio que muito disso, ou tudo disso, é porque antes de fazer qualquer coisa, eu medito na palavra de Deus e eu oro. Muitas vezes eu posso comprar um equipamento, eu posso comprar um violão, posso ter aquilo ali, mas eu fico assim, Senhor, o Senhor quer que eu faça? É da tua vontade? E às vezes, esse dia eu estava no carro e eu estava comprando equipamento para minha voz, para colocar nos eventos, e eu falei assim, Senhor, eu sei que eu pareço um bebê imaturo falando com o Senhor, mas é porque eu não quero fazer nada que realmente não seja, porque o dinheiro não é meu. Ele está comigo, ele não é meu. Então não é eu posso e faço. Eu tenho que saber se o meu Senhor se agrada que eu faça aquilo ali. Então, a Bíblia ela tem conselhos na área econômica, na área sexual. Hoje eu vejo tantos sexólogos falando de como ter um casamento feliz na área sexual. Vai ler a Bíblia. Foi Ele que nos fez. Todas as partes do nosso corpo, todas as partes sensíveis e etc. Foi Ele que fez. Você tendo intimidade com o seu Senhor, você vai saber o que você vai fazer. Então, eu vejo que a gente acaba pegando conselhos e conselhos de tantas e tantas coisas e a gente vai adicionando ao Evangelho tantas filosofias, tantas ideologias e tantas coisas e que não precisa, porque o Evangelho, de fato, é o poder de Deus. Eu vi o meu pai, né, a minha mãe me contava algumas histórias do meu pai, assim, histórias, o mineiro, quem mora em Belo Horizonte fala bem assim, cabulosas, né? E às vezes eu ali, adolescente, eu chegava pro meu pai e falava bem assim, pai, mamãe falou que o senhor fez isso, e que o senhor fez aquilo, que o senhor era assim. E ele olhava para mim e falava bem assim, meu filho, esse homem morreu. Ele não existe mais. Mas pai, curioso, né? Me conta, pai, como é que é? Não, meu filho, não vale a pena eu contar para você sobre esse homem. Eu nem me lembro mais dele. É bem assim. Então, assim, eu quero que você saiba quem é o seu pai hoje, daqui para frente. Isso é o Evangelho, isso é o poder de Deus. Nenhum coach, nenhum psicólogo, nenhuma ideologia, nenhuma filosofia do mundo vai fazer isso. Eu era cego e agora vejo. Eu estava morto espiritualmente, né? Efésios diz lá que nós éramos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, só que agora ele nos vivificou. Quem é que faz isso? Só o Evangelho. Então, assim, eu creio que esse salmo seria uma boa dica de leitura para nós, assim, sempre. Eu sempre estou lendo e é incrível. Eu já escrevi várias coisas sobre esse salmo, assim, no meu devocional e não paro de escrever, porque ele é muito, 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 assim como toda palavra, né? Mas é porque é muito específico para o momento que a gente está vivendo hoje, principalmente como igreja, dessa secularização que tu já falou e dessa mistura toda. Aonde você percebe que os cristãos, que a igreja ela tá mais cega, mais iludida, mais enganada? Eu acho que é em várias áreas. No corpo, a gente sabe que malhar e cuidar da saúde é benéfico e é bíblico, mas fazer do seu corpo um culto e também fazer dessa comida chamada saudável uma religião, todo esse exagero, né, eu acho que não é por aí. Eu vejo que essa questão, a música, essas ideologias e tantas coisas, da forma que ela entra hoje naturalmente dentro da igreja, né, essa permissão que alguns dos nossos irmãos têm de ir a determinados shows, ir a determinados eventos e dizer que não tem nada a ver, isso é cultura. Então eu acho que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então eu creio Mais se que sujando do que exatamente, né? levando o sal e a luz para o outro lado. Então eles dizem, né? Eu não quero entrar aqui na questão que se isso pode ou se isso não pode. Acho que a questão não é essa. Mas é se convém estarmos. Eu te respeito se você virar para mim e falar bem assim,
Eu ouço música secular todo dia, porque eu ouvia. Eu te respeito se você falar bem assim, eu, Karina, eu vou ao show de tal cara que não é crente. Eu te respeito. Agora, a partir do momento que você começa a militar sobre isso, e você falar bem assim, não tem nada a ver você ser assim, Piorou. porque aí não, aí eu tô colocando outros, É. né? A sua vida é a sua vida, você faz dela o que você quiser. Agora, essa necessidade de você, aquilo que você faz na sua vida, se você bebe, se você vai a shows, se você ouve música secular, se você se consulta com, 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 Taróloga, enfim. com ideologias tantas, isso é um problema seu. Agora, desde que você pega uma câmera e coloca e fala assim, estou aqui no show do fulano e você não vem aqui porque você é religioso. Não, eu acho isso quase que doentio e é isso que tem adoecido a nossa vida, né? Porque aquilo que é para você não é para mim. E eu tenho que entender que a minha experiência, ela, ela não pode virar uma doutrina. Mas eu também tenho que entender que existem pessoas diversas dentro do corpo. Você não vai dar certos assuntos para o seu filho e você não vai dar certas roupas e certos alimentos para o seu filho, porque você é responsável. Então, como é que eu agora vou e saio jogando tudo no ventilador para todo mundo, sabendo que a Igreja de Cristo tem gente que entrou ontem, tem gente que entrou há um mês e tem gente que não tem o mesmo discernimento, né? Então, eu acho que isso tem adoecido o nosso segmento, a nossa vida, a nossa comunidade cristã. Essa falta de maturidade, de entender que aquilo que você faz, faça você, mas não seja militante, entenda que os outros não têm essa mesma visão, né? E aí a gente entra numa briga, né, hoje. Né? Você liga a internet, tantos pastores maravilhosos que poderiam estar falando do evangelho e do reino, eles estão falando sobre doutrinas particulares das suas denominações. Sim. E querendo provar que isso ou aquilo é ou não é, né? Tantas pessoas pegando o celular para poder ter reações sobre isso e sobre o que o outro. E a gente tem que falar sobre Jesus. Tem tanta coisa que edifica a nossa vida e que é um lugar comum de todos, né? Então eu vejo que isso realmente tem adoecido a nossa fé, essa vaidade, talvez, orgulho, não sei, de a gente não ter esse discernimento de entender que existem coisas e coisas e tempos. E que são sensíveis, né, e que a gente acaba virando pedra realmente de tropeço na vida Exatamente. de tantos fiéis. Eu tive uma experiência um pouco desagradável também com relação a isso, de pedir o conselho para um familiar, para um pastor, falar: "Olha, um familiar que não está deixando a bebida e tal, se converteu, mas acha que, né, e tem um problema com isso". Eu falo: "Pode deixar". Falei: "Você pode, né, encontrar, aconselhar", e o conselho foi: "Olha, não leva em conta o que a Karina está falando, porque ela está muito radical, ela está no primeiro amor, já já ela passa". Porque o pastor também bebia. Então, você vê como é sério, Uhum. né, a questão de quem se coloca numa posição de um pastor, de quem vai aconselhar, ou de um influenciador que vai estar ali falando para outras pessoas. É algo tão delicado, como você disse, não falamos mais sobre nós, é sobre o Senhor. Tem que voltar a ter temor, né, Uhum. ter um zelo muito com a É. palavra. E é interessante porque, assim, ó, eu sempre falo, né, tudo bem se você quer pregar, pegar o texto que diz que você pode embriagar, que você pode beber, mas não pode embriagar, ok. Mas por que você não fala de Gênesis, Apocalipse, todas as desgraças que aconteceram na Bíblia por causa de bebida? Exatamente. Porque assim, é muito. Eu já tive. Hoje eu tenho 53 anos. É, mas eu já tive 18. Eu já tive 20. E você me desculpe, eu não sabia, eu não saberia, eu me conhecendo, se você virasse pra mim, não, Fernandinho, você pode beber sim, você só não pode embriagar. Eu ia entornar a cara. É. Eu não, com 18 anos, com 20, com 25 anos, eu não ia ter esse controle. Claro que existem pessoas que têm, mas quando eu chego aqui, né, na Câmara, e eu chego e falo assim, não, a Bíblia diz que você pode beber assim, você não pode embriagar. Cara, é muito vago. Então prega no mínimo todas as desgraças que aconteceram e ainda acontece por causa de bebida, para a pessoa falar bem assim, cara, eu acho que eu
vou ficar longe disso, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa fala, você não vai a show secular. Cara, eu já fui na minha adolescência, quando eu era jovem, já fui até com Paula, mesmo casado, só que eu entendi que aquele não é meu lugar, não condiz mais comigo, entendeu? Não condiz mais comigo. Eu não tive problema com drogas na minha adolescência, não tive problemas com a vida de promiscuidade, eu não tive nada disso. Mas eu tive um problema que, para muitos, isso é pouco, mas para mim foi muito grave. Eu tinha um problema de xingar palavrão, assim, de 10 palavras, eu falava 20 palavrões. Isso fazia parte do meu linguajar, tanto quando eu estava feliz ou quando eu estava triste. E quando eu começava a ir nesses shows e ouvir os artistas que não são cristãos, e eles soltam mais aquilo ali ainda me potencializava ainda mais, né? E não só por isso, né? Eu lembro a gente casado, no início do casamento, a gente foi para um teatro, aquela coisa de jantar, né, e tal, junto, romântico, e fomos para um show de uma pessoa maravilhosa, super respeitada no Brasil, assim, na nata sabe, da música, não é nada de funk, não é nada de baixo escalão, não, coisa de altíssimo nível. E eu lembro que a gente chegou, sentamos e pagamos o ingresso caro, e aí ele cantou a primeira música, cantou a segunda música, cantou a terceira música. Quando ele foi cantar a quarta, ele começou a se estremecer no palco e mudar a cara e o braço dele, e chegou a hora assim que ele chegou a se bater e falou assim, agora sim a gente pode começar, porque ele chegou. Aquele ambiente foi e ele começou meio que a boca dele estava meio torta assim, e o ambiente, o pessoal começou a aplaudir, tal, né? Aí Paula botou a mão na minha perna assim e falou assim, eu sou meio lento para pensar, né? Ela é bem esperta, ela falou, meu amor, vamos sair daqui agora. Porque se ele chegou, eu tô saindo, correndo. Vamos sair daqui agora, você não tá vendo isso? Eu, calma um pouquinho. A minha cabeça assim, eu processando, eu falei, não, pera um pouquinho, eu saí com a minha esposa, eu vou jantar daqui a pouco, isso aqui é um teatro, né? Eu falei, calma. E aí ele começou a fazer um batuque assim no violão, aí eu fui sentindo um ambiente mudando, e a gente não tinha nada do discernimento que a gente tem hoje, nada, a gente era muito novo assim. E aí eu peguei, meu Deus, o que é isso? Eu ficava olhando assim pra ele, a gente tava bem próximo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí a gente pegou e foi embora. Aí a pessoa vai falar bem assim, porque você tem que selecionar. Olha, se Efésios diz que nós estávamos mortos, se a Bíblia diz que antes de Cristo nós éramos inimigos de Deus, o que eu vou selecionar? Se a Bíblia diz que o homem que é natural, que não tem Cristo, ele não consegue discernir as coisas espirituais, o que eu vou separar? Eu respeito quem faz, mas, como eu já disse, eu não consigo respeitar muito quem faz os outros fazerem a mesma coisa. Né? Então, eu acho que precisa ter um cuidado. Né? Eu estava ali, com 9 anos de idade, eu estava numa igreja cristã, tinha um discernimento, mas e aquele que não tem, se estivesse nesse lugar que eu estava? E em tantos outros lugares que são sutis, que são aparentemente não tem nada a ver, mas que a gente sabe que tem. Então, assim, eu acho que, torno a dizer, não é questão que pode ou não pode, ou deve ou não deve, né? É uma questão assim, será que convém? Será que no mundo, tão mundo que a gente está vivendo, a Bíblia diz que nós estamos nos últimos dias, nós estamos no apagar das luzes do mundo. Que cada dia mais, coisas terríveis. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, porque existe, no mundo tem músicas que a teologia é mais correta do que a... Então quer dizer que é só uma questão de teologia? É só uma questão de letra? Olha, o que adianta eu cantar sobre o amor se isso que eu estou cantando nem mudou a minha vida?
que adianta eu, um artista secular, pegar lá e fazer uma coisa? Não, isso aqui tem princípios bíblicos, muito mais. Isso aqui é uma poesia, tá legal, bonito, né? Mas e daí? Mas eu não sou justificado, eu não nasci de novo. Não é só. Porque se for assim, convenhamos que a gente pode chamar um baita de um coach, e olha que nós temos, principalmente no Brasil, nós temos muitos bons coaches, e ele não precisa nem ser cristão. Ele só precisa pegar o Salmo 23, ou o Salmo 1, como eu falei aqui, e ele vai explanar aquilo ali no sentido de princípio, acabou. Mas não é sobre isso. A gente subentende que um pastor, ele é tomado pelo Espírito Santo, ele nasceu de novo, por isso que agora ele não fala do que está escrito. Não é uma poesia, não é uma declaração, é uma vida que está cantando, né? Então assim, né, Fernando, eu procuro colocar nos meus ouvidos aquilo que realmente venha me quebrantar e venha realmente me trazer uma sensação e realmente uma motivação na minha vida. Torno a dizer, eu respeito integralmente quem faz diferente, não tenho problema, não olho de lado, de, pô, esse cara aí é um carnal, de forma alguma, porque eu pensava assim também, e eu agia assim também, e em determinado momento da minha vida, eu tive uma experiência realmente radical com Deus, e realmente se você olhar dentro do meu celular, você vai ver ali cânticos, né? E quando tem alguma coisa, para eu pesquisar algum tipo de som, alguma coisa, mas eu ouço aquilo ali, ou algum músico me manda e eu vou, ouço, legal, tal, e vou e deleto aquilo ali. Eu nunca falei para os meus filhos que dentro da minha casa não poderia ouvir música secular. Eu nunca proibi os meus filhos de ouvir música secular. Na verdade, isso que eu estou falando aqui, eu acho que eu nem nunca falei com os meus filhos. Mas eles viram sempre coisas diferentes. Sim. E eles também vivem a vida deles e procuram viver. Eu não vivo vigiando os meus filhos, no sentido, o que você está ouvindo? Nunca fiz isso, né? Morei no Rio, ali na Barra, durante 10 anos. 10 anos. E, cara, eu ficava escandalizado, né? Época de Rock em Rio, no meu prédio, meninas novas, 7 horas da noite, no início da noite, com garrafas de vodka, já pela metade, bebendo, esperando o Uber. E aí eu ver alguns irmãos meus lá, que são cristãos, que têm influência, tô aqui, pô, vim aqui curtir e tal, não sei o que. Cara, espera um pouquinho, tem uma coisa errada, né? Torno a dizer, se você vai, é um problema seu. Curta a sua vida, porque um dia você vai ter que dar conta da sua vida, né? Agora, você falar para o meu filho, né, e para tantas essas pessoas, sem medir um nível de maturidade cristã que cada um tem, você simplesmente falou, pô, eu tô aqui no festival aqui, babá, tá muito legal e não tem nada a ver, e quem não vem porque é religioso, cara, por favor. Aí, esse papo de religiosidade, né, eu percebo sendo usado como um rótulo negativo, como se os valores cristãos fossem uma religiosidade. Você seguir os valores bíblicos, você está sendo radical demais. Isso tudo, mas são doutrinas que o Senhor nos ensina. Então, eu creio que está sendo usado de uma forma inversa. Né? Se nós olharmos para Jesus, ele seguia a vontade de Deus. Isso era a religiosidade, ele seguia aquilo que o Senhor mandava, né? Na questão do que você assiste, você tem o hábito de assistir filmes? Quando tem músicas ali dentro daquele conteúdo, você abaixa o som? Como que funciona essa questão do que você vê? Foi muito legal você falar isso, porque quando a gente fala sobre essa questão de música, a pessoa fala bem assim, mas você assiste filme você vai às vezes num restaurante, tá tocando música. E aí a pessoa fala bem assim, o iPhone ou Samsung, não sei, o telefone não foi feito por cristão. O carro também não foi feito por cristão. Generalizam. Mas assim, aí me desculpe, nessas horas eu sou músico. Porque, cara, você comparar o poder de uma música
com um com aparelho, essas, com um aparelho, com um shopping. O shopping não foi construído por um cristão. Não, pera um pouquinho, cara. Você pode ser teólogo, filósofo, mas quem é eu sou músico. Eu sei. Poder da música. Quando eu pego um violão, eu sei quando eu imposto a minha voz, eu sei o que acontece em cima de um palco, eu sei o poder e quantas vezes, Paula mesmo, né, teve uma época que ela virou para mim e falou bem assim, amor, segura a onda, cuidado para que a sua performance não venha inibir o que é mais importante, que é a unção. Porque a música, ela é contagiante, ela é poderosa. Entendeu? Isso aí são estudos e mais estudos, isso é ciência, né? Ah, não, quem construiu um shopping não foi um crente, por que você vai lá? Cara, peraí, não dá pra concluir. A música, ela me leva a lugares, ela me desperta gatilhos que um telefone não vai me despertar, entendeu? E que um carro não vai me despertar. Então são coisas, são comparações totalmente diferentes. Eu confesso, eu não sou aquela pessoa apaixonada por cinema, por filme, essa coisa toda. Eu não sou muito isso. A questão é que eu acho que quando você tem uma música, um instrumental, alguma coisa naquele filme, naquela coisa, eu acho que eu não saberia explicar, mas ela, assim, ela é totalmente diferente do que você pegar a música do seu dia a dia e degustar isso dia a dia. E não só isso, você fazer da sua vida uma vida prática de você viver indo nesses shows e nesses encontros. Para mim são coisas distintas. É igual ouvir um comercial com música, é igual tô ouvindo aquilo ali. Mas aquilo, eu não... a música, ela tem o poder de me levar a lugares que o melhor filme de cinema, eu não tá, por melhor que eu tenha visto aquele filme 10 vezes, eu não vou me lembrar de tudo, mas a melodia me lembra, entendeu? A música me faz lembrar. E se ela passar, ela vai. Então, assim, é muito mais... eu sei que isso é um assunto complexo, e tem muita divergência, né? Mas o ponto que eu sempre enfatizo é que a gente deveria ter um pouquinho de responsabilidade. Eu torno a dizer, usando a bebida, outras coisas, não é simplesmente vá ao festival tal, porque se você não for, você é religioso, você pode ir. Ou então, faça uma seleção daquilo que você pode ouvir e tá, tudo bem, faz você. Entendeu? Mas cuidado com o que você está fazendo para os outros, porque os outros não têm a mesma capacidade e maturidade cristã que você tem, ou a mesma experiência, né? Então, assim, eu tenho amigos, na verdade, eu tenho um amigo que ele, eu nunca fui, né? Como fui criado na igreja, ele ia muito nessa questão de rave, essas festas, essas coisas todas. E ele falando para mim, falou, cara, é inacreditável. E ele já é crente, na verdade ele já é pastor. E ele falou assim, é inacreditável. Se eu tô aqui num restaurante, se para um carro e começa a tocar aquele tipo, não é aquela música, aquela sonoridade, aquela semelhança, ele falou, cara, eu começo a mexer os dedos. Ele falou que teve um dia que ele levou um susto, que ele fumava muito. Ele falou que ele começou a ouvir e ele pegou assim, a cabeça dele tomou assim por uma coisa que ele foi e botou a mão na carteira. Como se ele tivesse indo pegar a carteira de cigarro. E ele falou bem assim, que isso, meu Deus? E ele, caramba, sabe? Então existem pessoas e pessoas. Então por isso que eu acho muito irresponsável a gente entrar com esse discursozinho, sabe, meio esquerdista, meio, sei lá, sou o cara da hora, e você que é ultrapassado, entendeu? Então vem pra cá curtir essa vibe, porque você tem domínio próprio. Cara, eu não sei, né? Aí vai lá o bonitão, fala que não tem nada a ver, e aí o pastor, 3 horas da manhã, acorda para pegar o seu filho em frente da boate, porque ele está em coma alcoólico, porque ele não teve medida, né? Porque ele foi beber pode, mas não pode embriagar, né? Mas ele errou na medida. Então a conta não fecha, entendeu? Então assim, torno a dizer, esse é um assunto
chato, polêmico e que gera inúmeras contradições, mas eu respeito quem vai. Tem muitos, os meus músicos, eles escutam música secular. Nunca, são meus amigos há anos. Eu virei para ficar, você está proibido? De forma alguma. Eu não faço isso. E quem faz, torna a dizer, eu não olho, eu não me acho mais espiritual e esse cara é carnal, né? Mas eu tenho muita dificuldade, por exemplo, pegar uma camisa dos Beatles e colocar para vestir, né? E a questão de tocar, de quem toca no altar e toca também, às vezes, em outra banda de música secular. Como você enxerga isso? Não só ouve, mas que toca mesmo, às vezes trabalha na noite. Eu acho muito difícil, é muito complicado, porque eu torno a dizer, não é só a questão da letra, é a vida, né? Não é só, porque é uma música romântica, uma música é isso, não é só a questão da letra. E mais uma vez, a música, ela não pensa que ela é um celular ou um carro, ou isso aqui, sabe? Ou uma mesa. Você não tem como comparar a música com a mesa, com essa Ela mesa. muda os sentimentos, pensamentos, tudo, né? Ela te, Ela te molda ali. ela é uma trilha sonora, ela te leva a lugares, ela te induz, né? Poxa, você pega uma novela e você coloca lá um casal se beijando sem música, não tem emoção nenhuma, tira a música de lá. Pega um filme de terror e tira a música daquilo ali, você não vai ter medo nenhum, para você ver o poder que essa coisa chamada música tem. Então, assim, a minha experiência, né? Torno a dizer, a minha experiência, ela não pode virar uma doutrina, mas ela pode virar um alerta ou algo para alguém pensar. Quando meu filho mais velho nasceu, estava perto de nascer, eu estava desempregado. E eu lembro como se fosse hoje, 2 amigos meus de infância chegando na porta da minha casa, sorridentes assim, super alegres, falando bem assim, cara, a gente encontrou um trampo para você lá no shopping. É de 5 da tarde até 9 da noite para você cantar só MPB, só musiquinha, tal, bababá. Cara, ele vai te dar uma grana, seu filho vai nascer. Na hora, eu fiquei tão feliz. E eu falei bem assim, cara, mas eu não sei tocar todas, né? Meu negócio era mais bateria, não é muito violão. Não, eu toco para você. Eu toco para você. E aí eu fiquei mais feliz ainda. Não, a gente vai lá, cara, pô, isso é uma sexta e sábado, 5 da tarde, vai te dar tanto isso aí por mês, isso, pô, vai te aliviar, e, pô, seu filho tá nascendo, e eles, assim, super contentes, felizes comigo. Eu falei, não, tá fechado, eu vou fazer, tá certo? E eu saí dali, da frente, quando eu entrei na minha casa, eu abri a minha porta, e aí eu sei que existem pessoas que acham que Deus não fala, e que isso é sensorial, e sei lá o nome, né? Mas eu tenho a impressão e certeza que foi Deus falando comigo. Eu sei que eu sou um verme, mas talvez por eu ser isso, ele foi meu salvador nessa hora. Quando eu abri a porta, eu vi uma voz assim, ó, eu não te chamei para isso. Eu não te gerei para isso. Cara, eu não estava nem pensando. A minha euforia era de contar para Paula, ela grávida, que eu tinha conseguido um negócio. Então, essa era a minha euforia. Eu não estava pensando se podia ou não podia. Não estava nem falando com Deus, devo, não devo. Não. Eu estava assim, ó, eu estava com a minha cabeça eufórica, feliz, os meus amigos ali. Quando eu abro a porta, boto a mão na porta, eu ouço literalmente um degrauzinho assim na frente da nossa casa. Eu parei assim, eu falei, meu Deus, que isso? Eu não te gerei para isso. Cara, na hora, aí eu peguei aquela coisa assim, como sabe, como te murcha você. E aí eu entrei dentro de casa e falei com o Paulo, falei, amor, aconteceu isso, isso, isso. Ele olhou assim para mim e eu falei bem assim, mas quando eu abri a porta, né, eu vi isso assim, né? Então, eu torno a dizer, eu respeito quem faz. Tenho amigos que fazem isso, né? E eu respeito quem faz. Mas eu acho assim, novamente, se você tem uma direção, se você tem
uma aprovação ou direção de Deus muito específica para que você esteja nesse meio para fazer alguma coisa, ok. Agora, porque eu faço e não tem nada a ver, e aí agora eu falo para todo mundo, e que não, venha mesmo e faça mesmo e tal, torno a dizer, eu acho que é muito irresponsável, porque muitos não têm a maturidade, muitos não têm, sabe, para poder estar nesse lugar. Mundo é mundo, É. né? Então assim, porque pô, lá onde eu tô, na gig que eu tô, na banda que eu tô, pô, é até mais crente do que muito lugar, que eu também creio que seja. Mas e daí? Né? Então assim, essa é a minha experiência, né? Isso é o que eu penso, né? Mais respeito e oro para que as pessoas possam ter um discernimento, assim. Eu não posso dizer para a sua vida, não faça porque isso não pode, não. É você que tem que pegar e dizer, né? Para quem está novo na fé e sente um chamado para a música, qual conselho que você daria? Olha, eu acho que a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. A pior coisa que tem, eu falei isso para minha filha agora há poucos dias. Filha, a pior coisa que tem é você comer um fruto verde que não está maduro. Não é legal, não é saboroso. Então há tempo para todas as coisas. Então busque se aperfeiçoar, se mergulhar cada vez mais na palavra de Deus, se encher da palavra de Deus, para que possa realmente estar de frente para o povo e realmente fazendo aquilo que Deus esteja como um instrumento bem afiado na mão do Senhor. Amém. O que você ainda sonha viver no ministério, na área familiar, com o Senhor? Olha, o salmista diz assim, ó, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, né? Ele não só pediu, ele se colocou na responsabilidade, eu estou pedindo isso, mas eu vou buscar isso. O sonho da minha vida é permanecer na casa do Senhor todos os dias. É amar o Senhor, servir ao Senhor, servir aos meus irmãos. Eu tenho uma dívida impagável com a Igreja de Cristo, com Cristo e a sua igreja. Eu, nessa fase de criança, 9, 10, 11 anos, eu queria estar na rua, eu não queria estar na igreja, eu queria estar no domingo. E muitas vezes eu ia para os retiros e fazia bagunça para ser mandado embora. Mas esses caras, na minha época, eles me agarraram e eles me amaram, eles não me largaram, e por isso que eu estou aqui hoje. Então, eu tenho uma dívida impagável com o corpo de Cristo. Então, assim, eu quero viver na casa do Senhor para os dias, para o resto da minha vida, para sempre para a minha vida. E outra coisa que eu tenho em ordem, né? Deus, né? Com a minha vida. E eu quero estar casado com a minha esposa, vivendo com ela os melhores dias da minha vida. Eu sou extremamente apaixonado pela minha esposa e eu amo viver ao lado dela e eu quero viver ao lado dela. Então, assim, eu sonho com isso e eu busco isso. Eu não só sonho, eu pago o meu preço, né? Alimenta, né? Isso. Então, eu quero regar, né? Sim. Isso daí, né? A cada dia. Eu quero viver com a minha esposa, eu quero que o meu casamento seja exemplo para os meus filhos, né? Eu quero ser um pai para os meus filhos, eu quero fazer dele reis e rainha, né? Eu quero realmente construir essa nobreza dentro da vida dos meus filhos e que eles possam amar ao Senhor, porque olha, seria hipocrisia falar que o dinheiro não é importante. É importante sim. A gente gosta de um aumento de salário, a gente gosta de um bom contrato, a gente gosta de coisas boas. No meu caso, eu gosto de comer bem. Então, assim, cara, a gente gosta. Tudo isso é importante. Mas, de fato, realmente, assim, quando a gente sabe, a gente vê que o que a gente precisa é do Senhor. Amém. Então, a gente precisa do Senhor. E a gente precisa ser apaixonado por Deus, sabe? Apaixonado pela igreja dele. Eu sei quem está vivendo um momento da nossa igreja que é um fogo cruzado, sabe? De teorias e de doutrinas, sabe? Eu sei que é um querendo desmascarar o outro, é um querendo pisar no outro.
Mas é tudo isso. Eu sou pai, você é mãe. Isso é infantilidade. Vai chegar uma hora que Deus vai pegar, vai falar bem assim, vai arrancar o brinquedo de todo mundo, vai falar agora tá todo mundo de castigo, entendeu? Uhum. Então assim, tá chegando essa hora que passou do limite, É. né? Então assim, a gente é viver realmente a vida com Deus, sabe? E depender do Senhor, da igreja de Cristo e viver a vida de Cristo. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer a cada vez mais. Amém. Amém. Eu quero lhe agradecer Eu que por esse agradeço. tempo, por teu testemunho que é Amém. tão lindo, que realmente revela da onde vem o poder das canções, da Amém. onde vem a fonte, né, daquilo que você tem Glória a entregado. Deus. Isso é o mais importante Uhum. e vai de encontro com a palavra, vai de encontro com o que eu creio também, que o Senhor merece esse cuidado. Amém. O Senhor merece esse zelo, merece que nós nos limpemos todo dia, busquemos, né, essa santificação, até que Ele volte. Então, toda essa reverência, esse cuidado, tanto na tua forma de falar, quanto de viver, é lindo de ver, é Amém. inspirador. Glória a Então, Deus. eu falo que se a música já nos inspirava, nos aproxima de Deus, a fonte e o porquê disso agora está explicado. Então, Glória a Jesus. muito obrigada. Obrigada Amém. por você contar um pouco mais da sua história, abrir o seu coração, nos inspirar mais Amém. a seguirmos a verdade e que o Senhor continue derramando, né, porções Amém. ainda maiores sobre a sua vida. Amém. Porções de unção, de Glória graça, a de Deus. poder, de Amém. luz para você, para toda a sua casa. Amém. Que Ele venha confortar o teu coração em todos os momentos que forem necessários. Amém. Que Ele venha trazer ânimo e vigor para os dias que ainda virão, porque Amém. precisaremos estar fortes, de pé, para Amém. levar não só a nós mesmos, mas aqueles que vão Uhum. precisar de nós. Então, Amém. que você continue sendo esse servo fiel, Amém. justo e zeloso pela Amém. palavra dele. Amém. Viu? Glória a Deus. Obrigada. Amém. Eu que agradeço. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua Amém. casa. Que Obrigada. Deus te fortaleça e que você realmente possa entender que o seu trabalho não é em vão. Amém. E que existe realmente um propósito, existe um caminho a seguir, existe uma verdade a ser dita, e esse Amém. caminho é Jesus, essa verdade é Jesus. Que Deus te Amém. abençoe Obrigada. cada vez mais e que te renove cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. E agora, para quem nos ouviu, eu gostaria de pedir uma oração tua. Normalmente pediríamos música, mas eu gostaria da tua oração para Amém. quem nos ouviu até agora. E eu tenho certeza que todos foram muito edificados e tocados. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por estarmos aqui. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado por sermos discípulos do Senhor. Amém. Obrigado pelo seu sacrifício naquela cruz do Calvário, Deus. Obrigado pela sua ressurreição. Ó Deus, obrigado pela tua tão grande obra, Senhor, em nossas vidas. Ó Deus, obrigado, Deus, por esse podcast, por esse lugar. Ó Deus, venha, Senhor, dar forças. Ó Deus, venha, Senhor, dar sabedoria, direção do seu Santo Espírito, Senhor, na vida, Senhor, da Karina, Senhor, e todos aqueles que trabalham aqui com ela. Ó Deus, que todos aqueles que estão ouvindo, por onde esse programa, essa entrevista e tantas outras, ó Deus, por onde estiver passando, Senhor, possa ser como um rio de vida, que venha trazer vida, Senhor, que venha transformar todo lugar seco em manancial de vida e de água, Senhor. Nós oramos porque confiamos no Senhor, entregamos tudo isso ao Senhor. Glória, Senhor, ao Senhor eternamente. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada e gratidão a todos vocês que ficaram com a gente até agora, que vocês possam compartilhar dessa palavra, que vocês possam deixar aqui os seus comentários, suas sugestões. É sempre muito gratificante tê-los vocês aqui. Que o Senhor continue abençoando, guiando, guardando, encontrando em vocês um coração puro, um coração quebrantado, desejoso de conhecê-lo mais a cada dia, amá-lo mais a cada dia e obedecê-lo, porque quem obedece realmente vive as bênçãos do Senhor. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo Mais Forte Podcast. Espero vocês.